Queridos de Deus, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, último dia do Tríduo, em preparação à grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe, você em casa, é uma alegria podermos mostrar a força que Deus gera na comunidade de fé aos cuidados da Virgem Maria. E para nós, esse tríduo e festa, para o território paroquial da comunidade de São Pedro, faz lembrar inúmeras coisas belas, seja aquelas próprias da liturgia da igreja, aquelas apresentadas pelo Papa Francisco, e também nos recordar coisas sérias do 8º plano de ação pastoral de nossa diocese, que foi construído por muitas mãos, mentes e corações, que de certa forma Deus fez socorrer tantas coisas que iam em inúmeras direções, deu de certa forma uma arrumada em algumas coisas que o próprio mistério faz atualizar a vida diocesana, os braços da nossa gente, os meus e os teus, e da nossa igreja, os braços da diocese, faz gerar nela cada dia mais esta verdadeira promessa de Jesus sempre está conosco, vai conosco, acompanha-nos e derruba realidades que de certa forma quer nos retirar desse caminho salutar de seguimento à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não pode faltar muita coisa boa que eu gostaria de, ao visitar esse grande retiro que a paróquia vivencia nesses 3 dias, para celebrar amanhã, dia 12, a grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe, gostaria de pôr na direção de Nossa Senhora, junto com vocês, algumas orações que nasceram, que foram construídas pela fadiga, pelo itinerário de cada vocação aqui presente, as vocações de pessoas que rezam conosco a missa. Então nós fazemos um grande encontro de caminheiros, de gente que espalhada em alguma medida no seu trabalho, na evangelização, aonde estão, ali perfumam, agem como verdadeiros discípulos e missionários, gera a flor da vida, a videira. E nós estamos ligados a esta videira, e ao fazer esta realidade vir a acontecer, porque Deus quis que fosse assim, nos ofereceu esta dádiva para que o humano respondesse livremente a esta proximidade. Então não podemos perder que esta visitação nesse terreno marcado pelas chuvas de graça, que Deus faz levantar homens e mulheres para gerar um amado no mundo, para não deixar ninguém desanimadas em relação à fé, o compromisso, a estadia na sociedade, para gozar um dia a cidade de Jerusalém, mas construímos esta a partir da Jerusalém celeste. Vamos oferecer, ofertar, ser gentes oferentes as belas que o nosso dia a dia faz a gente construir. Então, voltemos como você faz diariamente, volta para você, sabe que você é uma festa, sua vida é uma exultação de louvores. Então agora dirijamos enquanto gente que dá graça, que anuncia as maravilhas do Senhor. Voltemos para a imagem de Nossa Senhora. Santa Maria, que com o nome de Nossa Senhora de Guadalupe és invocada como mãe pelos homens e pelas mulheres do povo mexicano e da América Latina, pelo povo da Diocese de Divinópolis, por esses fiéis da paróquia de São Pedro, apóstolo,
encorajados pelo amor que nos inspira, colocamos novamente nas tuas mãos maternas a nossa vida, a vida de cada fiel dessa paróquia, a vida de cada dizimista empenhado na obra de evangelização desta paróquia, pessoas que não medem esforço para gerar e colocar o odor de Jesus em todas as circunstâncias, pelo casal jubilar, que hoje reza a Eucaristia, colocamos a vida de São Pedro em todas as comunidades de fé desta e de nossa diocese, rainha no coração de todas as mães do mundo e no nosso coração. Com grande esperança, a Ti reconhecemos e em Ti confiamos. Digamos junto com o Pai, com grande esperança, a paróquia de São Pedro, a Ti reconhecemos e em Ti confiamos. Amém. Minha gente, quero percorrer rapidamente, porque o tempo não é escasso aqui para dentro desta reflexão. Então, quero trazer algumas coisas simples, mas de uma verdade para ser meditada como um caminho espiritual para que meditássemos amanhã, para que viéssemos com esse caminho rezado para a celebração da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Primeira coisa bonita, não pode faltar ao celebrar uma festa mariana, de trazer à nossa mente pessoas que nos surpreendem com a sabedoria. O Juan Diego foi surpreendido pela presença de Maria. Assim como outras pessoas foram surpreendidas ao longo do caminho, como aqueles que Jesus quis chamar para a primeira hora a fazer parte entre nós, pessoas que nos surpreendem com a sabedoria, que possuem e com testemunho de fé que nos dão. Então é motivo de trazer essas pessoas para dentro desta Eucaristia, pessoas que já te surpreenderam com a sabedoria e com seu testemunho de vida. E o testemunho de vida tem feito a nossa comunidade ganhar visibilidade, credibilidade, onde as pessoas se curvam, reconhecem que os traços de um cristão católico é exatamente pôr na direção do mundo, em todas as circunstâncias, que nós somos gente séria. Somos testemunha de fé madura, calcada, rezada diariamente aos pés de Cristo, na paixão de Cristo e na sua ressurreição, na sua paixão, morte e ressurreição, crucifixão e ressurreição, para dizer a ascensão e depois a sua glória. Então, é bonito ver gente, pessoas que nos surpreendem com a sua sabedoria e com o testemunho de fé que nos dão. E aqui já visito o texto rapidamente, só percorrer 4 coisas, rapidinho, e depois vou me ater ao versículo 39, que me basta aqui para rezar com vocês. Primeira coisa, Maria sai para visitar Isabel. Maria sai para se encontrar com Juan Diego. O efeito dessa visita, o desenrolar desse encontro com um jovem indígena, situações já burbulando, caóticas, desesperadoras, desarticuladas. Então Deus entra na história pelo viés da mãe, uma revelação particular, e ali recomeça um itinerário diferente, recomeça uma construção que de certa forma era impensada, de um índio pedir a um bispo para construir uma capela que dedicasse a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o primeiro ato bonito de espiritualidade, Maria sai para visitar Isabel. Bebemos os versículos 39 e 40. Aqui temos uma coisa bonita. Quando alguém sai, é a prontidão de Maria em atender às exigências da palavra de Deus. Uma comunidade flui,
era um canteiro de vocações, na medida que os membros, que são discípulos e missionários, saem para visitar. E sai por causa de uma prontidão ao sacrifício de Cristo, que atravessa a nossa carne, e a Eucaristia que a pomos dentro de nós, como força e alimento, e a palavra que é vida, que recria, que traz delicadeza, que traz nobreza, serenidade ao nosso rosto. Uma das personagens do rosto de Nossa Senhora de Guadalupe é ser doce e nobre. O rosto de uma igreja, o rosto da igreja, que representada por nós, deve ser doce e despojado, e deve ser nobre o nosso rosto, quando evangelizamos e damos ao mundo o Cristo, Senhor e bom pastor, para atender às exigências da palavra de Deus. Primeira coisa para o seu retiro amanhã: eu preciso livremente atender às exigências da palavra de Deus, em especial no tempo que nós vivemos de pandemia, como outras situações que virão. Então não há de faltar gente competente, que tenha a presença clara, bonita de Jesus, que vai no mundo se articulando a partir das exigências que a palavra de Deus nos propõe. Sai de casa para ajudar a uma pessoa necessitada. Por que ela sai de casa? Porque ela namorou-se do mistério. Ela bebeu dessa boa notícia. Ela foi capaz de diluir, assumir a revelação de Deus que veio pelo anjo Gabriel. Primeiro tem que antecede a visitação, é esse enamoramento, esta presença que ela se deu conta que era maior, que perpassou as suas entranhas, que ela tinha como uma única opção, escolher bem nesta hora, escolheu por Jesus. Escolhera para fazer um caminho com Jesus, dar a vida com Ele, porque ela percebeu. Por isso ela sai para ajudar uma pessoa necessitada. Por que as pessoas não saem para ajudar as pessoas necessitadas? Porque elas não tomaram como medida as exigências da palavra de Deus. Por isso é pequena e não será larga e frutuosa, porque nos falta, às vezes, essa largueza desta compreensão sadia que a própria exigência da palavra de Deus nos faz tocar a nossa carne. Segunda coisa bonita, saudação de Isabel. Não é uma saudação qualquer. Por mais bonito que seja saudar o outro com bom dia, com o rosto alegre, isso é sadia e continuamos a fazer. Mas agora nós tomamos parte essa saudação de Isabel, que aparece nos versículos 41 e 44, a boa nova de Deus revela a sua presença. Então, a boa nova que você faz circular, esticar no seu cotidiano da vida, tem como ponto alto esta revelação da presença. A boa nova revela a presença de Jesus em nós, entre nós. Numa das coisas mais comuns, Deus age nas coisas mais comuns da vida humana. Mas padre, mas como ela age na vida de uma dona de casa? Isso é bonito perceber, e nas nossas comunidades rurais, donas de casa se visitando para ser ajudadas. Isso nós crescemos nesse berço, exaurir esta realidade e trazê-la como o ponto alto de espiritualidade para esse último dia do tríduo dedicado a Nossa Senhora. E ali era bonito de sentar na lareira, conversar, partilhar. Era bonito fritar um torresmo quando matavam um porco. As pessoas se visitavam umas às outras. Donas de casas visitando para levar bolinho de chuva, um cuscuz para o outro, uma pele de galinha, um peito de frango que matou, um pescoço. Talvez a pessoa era um pescoço, levava o pescoço. Levava um pé, talvez a pessoa era um pé, né? Levava o pé para ver se ela dava conta de Auri, que ela precisava de mudar.
precisava de consolação que adveio ali daquele pé que aquela mulher ofereceu. Então, visitando para se ajudar. E aparece 7 coisas bonitas, é como se fosse a totalidade dos 7 sacramentos, os sinais de Deus. Primeiro, a visita. Primeiro é a visita. Depois, essa visita, ela gera uma coisa fantástica. Se a nossa visita não gerar isso, porque não estamos levando a boa notícia de Jesus, a alegria. Então, a nossa visita não pode gerar tumor, não pode ocasionar câncer nas pessoas, ou aumentar as dores e os desafios que a pessoa já os tem, quando chega à nossa presença, aumentou os desafios mais, por uma palavra que não foi revelativa, sadia, que a gente pôs na direção do outro, nesta visita. Depois, essa alegria, ela gera uma gravidez. Nós ajudamos a pessoa a ficar grávido, ávidos de Jesus, de se enamorar-se com Jesus. Porventura, talvez a casa falte essa palavra, esta Eucaristia, a vida do sacramento. A nossa presença, além de gerar alegria, gera gravidez. 2 mulheres estavam grávidas, Maria e Isabel. E ali, criança. Nós temos que aprender a rezar a evangelização como criança, aprender a ter esse coração puro, casto, bendito, para calcar o nosso itinerário discipular de evangelizadores e evangelizadoras. Ajuda multa, que coisa bonita, ajuda multa gera leveza. Ajuda multa gera uma integridade, uma responsabilidade conjunta, assim como o Cirineu. Ele gera uma ajuda multa a Jesus no caminho do Calvário. E casa, que coisa bonita, casa. Seja a sua casa, seja essa casa, tem que tornar para nós casa. Eu tenho que amar a minha casa, eu tenho que amar a minha família. E ali é família. Então, 7 coisas: visita, alegria, gravidez, criança, ajuda multa, casa e família. Rapidinho outro, elogio que Isabel faz a Maria. Os nossos elogios, às vezes, são como um beijo que damos ao outro sem afeto. Tem pessoas que abraçam umas às outras sem nenhuma comunhão. São simplesmente abraços vazios. E aqui é importante perceber o elogio que Isabel faz a Maria. Quantos elogios na evangelização você já foi capaz de pôr na direção de outras pessoas? Quais os elogios que a própria comunidade de fé é capaz de gerar para aqueles que não comungam a fé como nós, ou aqueles que comungam a fé? Então, esse elogio que Isabel faz a Maria está no versículo 45. Crer na palavra de Deus. Gente, uma coisa bonita, eu preciso crer na palavra. Se os outros não querem, tudo bem. Mas ele não pode ver a gente de igreja celebrando uma festa de Nossa Senhora, quando você sair dali, uma mulher qualquer, como mulher qualquer, como Eucaristia qualquer, como um pão que eu comi qualquer, como a mesa da palavra que me nutriu, não é como uma coisa qualquer. Significa que nós estamos renovando o nosso crer na palavra de Deus, pois ela tem força para realizar aquilo que nos diz. Se nós dizemos uma outra coisa, está em outro ditame o nosso existir humano, e se tratando de palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem força para realizar aquilo que nos diz, e deveria realizar coisas boas. As palavras que saírem do nosso lábio, ela tem que recriar a história, celebrar um tempo novo, aurir realidades e pôr perguntas que talvez muita gente não dará conta de pô-las. Façamos nós, por causa dessa liturgia rezada, celebrada com muito esmero, com muita competência, com a vida orante que nós estabelecemos uns com os outros. Então isso é interessante a gente perceber, é palavra criadora. Quando eu leio a palavra, ela me cria. Quando eu tomei parte dessa palavra, ela me cria. A palavra de Deus quer te criar. A palavra é criadora. Faça, e as coisas foram feitas. Basta a gente tomar o primeiro relato da criação no livro do Gênesis.
E outra coisa, gera vida nova no seio de uma virgem. Gerou vida nova no seio da Virgem Maria. E pode gerar vida nova no seio de uma comunidade de fé. Quantas vidas novas a paróquia de São Pedro gerou para o reino de Deus neste ano de 2020, que ainda não se terminou. Existem alguns dias ainda. Então isso é importante para a gente perceber e rezar isso. O seio do povo pobre e abandonado, que acolhe com fé. Um povo pobre e abandonado que acolhe com fé. Nós somos esse povo que acolhe com fé o jeito e as surpresas que Deus faz chegar a nós. E concluindo, gera agora, depois do elogio, o canto de Maria, que é dos versículos 46 e 56, para dizer, ele ensina como se deve rezar e cantar. Se você tem falta, a dificuldade de você rezar, de cantar a vida de Cristo, mergulha nesse canto de Maria. Ali, nesse canto, nós temos um jeito de rezar e cantar. Maria ensina para nós o jeito que nós devemos rezar e a forma como nós cantamos a nossa existência humana. Então fica aí esse legado para cada um de nós. E termino, queridos, a Boa Nova veio não como recompensa. As coisas não vêm para nós como recompensa das observâncias da lei. Eu observo a lei, logo eu tenho isso. Isso não é lógica. Essa é uma lógica mental, psique humana pura, razão pura. Para os textos bíblicos não é assim. Imagina, a Boa Nova veio não como recompensa pela observância da lei, mas como expressão da bondade e da fidelidade de Deus às promessas. Então ela veio como expressão da bondade e da fidelidade de Deus às promessas que Deus colocou na direção do povo. Então isso é significativo, nos dá uma leveza para a gente rezar o nosso existir humano. É o que Paulo ensinava nas cartas aos Gálatas romanos. Vale a gente nesse tempo de advento vasculhar um pouquinho as cartas de Paulo, os Gálatas e Romanos, para a gente poder ter uma motivação maior para celebrarmos a encarnação de Jesus. Então fica aí esse legado, e gostaria, assentados mesmo, que você rezasse assim com o Padre. Maria, grávida de Jesus, grávida é de como Jesus. a arca da aliança. É como a arca da aliança. No Antigo Testamento, No Antigo Testamento, visitava as casas das pessoas, visitava as casas das trazendo pessoas, benefícios. trazendo benefícios. Ela vai para a casa de Isabel Ela vai para a casa e fica de lá Isabel, 3 meses. e fica lá 3 Enquanto meses. está na casa de Isabel, Enquanto está na casa de Isabel, ela e toda a sua família ela e toda a sua são família abençoadas são por Deus. abençoadas. A comunidade deve ser A comunidade como a deve nova ser aliança, como a nova visitando a casa das aliança, pessoas, visitando a casa das pessoas, deve trazer benefícios deve trazer e graça de benefícios Deus para o e povo. graça de Deus para Na o povo. igreja, Na na igreja, comunidade, na comunidade, deve ou deveria deve ou deveria aparecer aos olhos de todos aparecer aos aquilo olhos de que todos acontece aquilo que acontece quando um grupo humano quando o grupo humano deixa Deus reinar deixa Deus e tomar reinar conta de suas vidas. e tomar conta de suas vidas. Queremos nos perguntar, Queremos perguntar para rezar amanhã, para rezar amanhã. por que Por quê? é que Maria se levanta e parte? É que Maria se levanta e parte. Por que é que Maria Por que é que se Maria levanta e parte? se levanta? O que faz mover Maria? O que faz mover Maria? O que faz Maria levantar-se e partir apressadamente? O que faz Maria levantar e partir? Queremos apressadamente? terminar Queremos com terminar um verso com um verso de Anderson. de Anderson. Caminho como quem Caminhe como quem é olhado, é olhado, amado e conhecido. amado e conhecido. E por isso em cada gesto E por isso em cada gesto ponho põe solenidade e risco. solenidade. Vamos repetir e forte? Caminho como quem caminho como é olhado, amado e reconhecido. é olhado, amado e reconhecido. É por isso em cada gesto É
É por isso em cada gesto ponho solenidade põe solenidade e risco. e risco. Ser visto, ser conhecido, Ser, ser amado por Jesus. ser amado por Jesus. Dar-nos a capacidade Dar-lhes a de capacidade arriscar, de arriscar, fazer da vida fazer uma teofania, uma teofania, uma manifestação de Deus. uma manifestação Assim de Deus. seja. Assim seja. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva! A Ti reconhecemos e em Ti confiamos. Amém.